dentro dela. É isso? Por quê? Porque o que era em China dentro dela está em desacordo com isso aqui. Ó. Não, mas é o comportamento humano que desregrou, então. Não é que o Espiritismo não foi é o criado comportamento humano. Foi Deus que fez ela sair dos trilhos para servir como vicissitude. E usou esse sair dos trilhos o fundamento humano. Então, se a gente colocar de volta nos trilhos, também foi Deus que colocou. É claro, não será você. Então você não tem nada a fazer contra ou a favor da Eliseu Hipólita. Você tem que fazer com você. E vai refletir lá dentro. Não importa se vai refletir. Mas vai. Veja, há uma coisa que precisa entender. Fala, pai. Você vive em sociedade. Lá. Vive em comunidade. Agora estamos de acordo. Mas a elevação espiritual é algo extremamente individual. A porta é estreita, pai? Não é político. É extremamente individual. É de você com você. Ninguém pode fazer por você. Nada pode fazer por você. É você que tem que agir em você. Para você passar a aprender a optar pelo bem a cada vicissitude da vida. Então não se consegue uma elevação espiritual mudando ninguém. Nem se consegue uma elevação espiritual para os outros, mudando os outros. Se eu falei isso da federação da Eliseu Hipólita, isso eu falei só para você entender que você tem que, com você, trabalhar de outra forma. Não para você sair daqui e ir lá tentar mudar ela. Claro. Porque até que, como você falou, se mudar, quem vai mudar é Deus. Então, mas o que eu quero dizer é que a gente não pode deixar dizer, então agora a religião espírita é assim. Não, é assim nesse momento. Se eu estivesse falando com um budista, eu estaria falando da diretriz budista. Se eu estivesse falando com o hindu, sabe por quê, moço? Porque fora do mundo material não existe religião. Então, é o que eu estava dizendo esses dias. Existe a experiência. Não, existe Deus. Mas aqui também o que é uma religião, moço? Aqui não existe Deus. Deus está preso no chão, bem guardadinho, para você fazer o que você quiser. Quando você não puder resolver seus problemas, você recorre a Deus. O senhor estava... Peraí, voltando até. Quando o senhor falou que Deus é a justiça, Deus é tudo, então precisamos concordar que aqui existe Deus, se é tudo. Aqui não existe Deus. Bom, aí sim. Aqui não existe, aliás, desculpa, só existe Deus. Não existe mais nada. Então, nem você. Então, nem ela, nem a cadeira, nem o ar, nem o sol. Tudo é Deus. E Deus é tudo. Então só existe Deus. Mas aqui, que é onde existem todas as coisas que estão aqui fora, aqui não existe Deus. Você coloca um Deus peso lá em cima e diz, fica aqui, não vem me atrapalhar. Quando eu precisar, eu vou aí como um oráculo e lhe peço para você resolver meus problemas. Mas às vezes parece improdutiva a conversa sobre Deus, pai. Porque aqui está dizendo, quando trata dos atributos da divindade, lá na questão 10, ele pergunta para o homem, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. E a resposta dele é não, mas ele explica, ele fala, falta-lhe um sentido para isso. Isso. Perfeito. Mas o Senhor encarnou aqui no planeta Terra. Eu encarnei. Certo. E quando que o Senhor partiu daqui? Já faz bastante tempo. Faz? Tipo 1920? Não, depois. Depois... Eu preferia não falar. Tá bom, então. Mas o senhor... Eu saí daqui com tudo isso? Não. Com tudo isso que eu estou lhe falando? Não. Eu hoje vivo tudo isso que eu estou lhe falando? Não. Não, mas Não, moço, eu acabei de lhe dizer, eu sou porta-voz. Certo. Tem gente que já escreveu, a partir de ouvir de Deus as perguntas que você ia fazer, tem gente que já escreveu no papel todas as hipóteses. E eu estou lendo. Parou. Sério? Sério.
Quer dizer... Moço, sabe aquele negócio que você põe diquinho para tocar chão? Aquele negócio tem umas caças do lado que é onde chá o chão. Como é o nome daquilo? É caixa de som. Isso, eu xoxó aquilo. E... Existe um aparelho que está tocando um diquinho que alguém fez. Eu xoxó o chão. Não, peraí. Quer dizer, o senhor está com uma equipe de trabalhadores aqui? Não, eu não estou com uma equipe. A equipe está comigo. Eu faço parte da equipe. Eu não tenho uma equipe comigo. Sim, sim. Mas o senhor Eu entende, sou, quer dizer, eu a sou o presença. mais simples deles. É, mas é quem é o mais simples que é o maior, viu? O senhor Jesus que fala assim. O maior é o que faz. O maior sempre é Deus. Não, mas entre nós, assim, é aquele que serve que é o maior, né, pai? Olha, mas eu achei interessante isso que o senhor falou. Então, nessa equipe de pessoas que estão juntas, podemos dizer que tem uma equipe aqui, é isso? Aqui sim, aqui porque Então, não vamos existe conversar outro, no meu nível. não existe outro lugar para se estar, tudo é Então aqui. tá, Né? vamos lá, vamos conversar aqui na minha linguagem, a gente pode entender, caramba. Né? Então tá, o senhor disse que existe uma equipe e as perguntas já estão escritas. Deus é causa primária de todas as Sim, coisas. mas Você a acha gente que não. você está guiando a pergunta? Então você é a causa primária da minha pergunta, então você é Deus. Eu digo, estou usando do meu livre-arbítrio para ceder ou Mas que resistir a uma livre-arbítrio? pergunta. Acabou de mostrar, só existe dois livre-arbítrios, moço. O livre-arbítrio de escolher antes da encarnação o que mesmo. vai acontecer. E depois da encarnação, como vai viver o que você escolheu. Não, mas então, peraí. Você só pode fazer uma coisa agora. Descer a boca a fazer a pergunta e você escolher estar sempre com Deus enquanto a boca está perguntando. Entendi. Porque a pergunta que a boca vai fazer é a pergunta que você, antes da encarnação, escolheu para fazer. É uma coisa de se pensar, hein? Se não, isso aí está errado. Não foi isso que nós leu? Mas, sim, mas pode ser... Já ouviu falar que tem gente que se desvia do caminho? Já ouvi você dizerem isso. Já ouvi você dizerem isso. Mas quando fala da escolha da prova, o próprio Cadeco diz assim, o Espírito nos guia a fazer o que nós temos que fazer, e o homem, imaginando que ele está fazendo sozinho, conserva o seu livre-arbítrio. Conserva então a ideia de estar fazendo, a ideia de ter livre-arbítrio de fazer. Conserva a ideia de ter livre-arbítrio de fazer, mas não tem. Ou isso não existe uma causa primária, moço. Ou então aí teria que estar assim, Deus é causa primária de algumas coisas, mas não é de outras. Tem uma palavrinha que nós bate sempre. Vamos ver. Fala, pai. Tudo. Vocês não têm condição de entender essa palavra. Ixi. Tudo é todas as coisas que existem. Não só o que você quer colocar dentro. Então. Se ele é causa primária de todas as coisas, ele é causa primária de tudo. Todas as coisas. Não aquilo que você acha que ele faz e o que você acha que você faz, Sim. não é causado por ele. Então vamos dizer assim, ele causa você fazer e causa em você a ideia de ter escolhido fazer agora. E aí você, quente que foi você que escolheu, Claro. acha que tem o livre-arbítrio. Agora, moço, Senhor. sobre livre-arbítrio. Vamos lá. Fala. Vamos dizer que você está interagindo com a filha. E você faça uma coisa, quiser nela uma vicissitude que ela não pediu. Ixi. Isso pode ocorrer, não pode? Você, com o seu livre-arbítrio, acabar fazendo algo que outra pessoa não goste. Sim. Pode? Pode. Onde ficou o livre-arbítrio dela? Ela não queria passar por aquilo. Por que o seu livre-arbítrio foi mais forte e fez ela passar pelo que ela não queria? É este ponto que vocês não analisam. Vocês só se veem a si mesmo. Eu quero fazer, eu vou fazer. Mas você não entende que quando você faz, vai sempre para alguém. E esse alguém também tem um livre-arbítrio. É um presente. De querer ou não querer. Um presente se aceita ou não. Um
presente. Não, de querer ou não querer receber de você. Esse presente. Se você impõe, você acabou com algo que Deus deu a ela. Porque o livre-arbítrio é um dom de Deus. Deus deu a ela a liberdade de escolher o que ela quer. Isso chama-se livre-arbítrio. Livre opção, habitar livremente. E ela não pode exercer isso porque você quis fazer. Mas isso tudo antes de Isso aí, antes de Não, encarnar. eu estou falando dentro da ideia que ele tem de que se ele quiser, ele escolheu a pergunta agora. É isso que eu estou falando. Uma pergunta dessa pode ferir a suscessibilidade dela. Se ela permitir. Não, pode ferir, porque suzinamento, você não deixa. Você só diz assim, não gostei disso. Mas isso feriu o livre-arbítrio dela. E aí, como é que ficou o livre-arbítrio Eu dela? não acredito que foi eu que feri, foi a escolha dela de interpretar isso de uma maneira... A interpretação, não a pergunta. Então a pergunta estava escrita. Então você não escolheu agora a pergunta já estava pronta antes. Não, eu acho bonito tudo isso, mas não é assim fácil de compreender. Moço, passa a ser fácil compreender quando você entende uma coisa. Quem é você? Então, Essa é a raiz das coisas. É a raiz das coisas que vocês não param para pensar. não para mesmo. Não dá tempo. Você acredita em espírito, Acredito mesmo. mas vive como humano. Não, como espírito encarnado. Não, você vive como humano. Se você vivesse como espírito encarnado, você não viveria acontecimento, você viveria prova. Qual que é a diferença entre prova e acontecimento? Prova é uma pessoa falar, acontecimento é como eu recebo essa prova. Ou desculpa, acontecimento é uma pessoa falar, prova é como eu recebo o que ela falou. Você, mais caro. Acontecimento é uma pessoa dizer, você é feio. Prova é você se preocupar e entender por que o que ela disse lhe fez sofrer. Tem gente que consegue viver assim aqui na Terra. Sim. O Buda chama isso de compreensão correta. Mas para isso é preciso ter a atenção plena correta. A atenção. Atenção Viver plena no agora, correta. que eles dizem. O que é? Não. Atenção plena correta é outra coisa. Vamos ver, fala. Em vez de você estar atento ao que os outros estão falando, é estar atento em como você está recebendo o que os outros falam. Se você sabe que você é espírito, se você sabe que você tem prova, você quando recebe o que o outro fala, você não vai se ater ao que foi falado, mas vai se preocupar o que aquilo dentro de você zerou. Que você permitiu gerar. Então, veja, e aí nós vamos ter que se afastar um pouquinho dos ensinamentos espíritas para entrar para o ensinamento budista. É a história do carro que eu lhe falei. O que lhe faz chofer quando você não tem o carro? É o seu desejo de ter carro. Se você está com a atenção plena, você sabe que o sofrimento não é a ausência do carro, mas o desejo do carro. Então, se alguém chama você de feio e você tem atenção plena e a chama de feio e isso lhe faz sofrer, você não se preocupa com por que ela acha você feio, o que ela acha errado em você, mas você se preocupa o que lhe causou o sofrimento. E por que você sofre quando é chamado de feio? Porque você criou expectativa a respeito Porque disso. você quer ser chamado de bonito. Então. E aí, ele alcança a compreensão correta. O meu sofrimento aconteceu porque eu quero ser chamado de bonito. Isso é um desejo. Então eu tenho que trabalhar a minha relação com o meu desejo, para que o outro me chamar de feio não cause nada em mim. Porque na hora que você não desejar ser chamado de bonito, se você for chamado de feio, não vai sofrer.
Que eu disse Aliás, ontem isso. Ontem mesmo eu disse isso para uma amiga. Se a gente está aberto ao elogio, se a gente permite que o elogio nos mova emocionalmente, a gente também permite a crítica. Perfeito. Então, E quando você vive o elogio ou vive a crítica, você não vive a equanimidade, porque elogio e crítica são vicissitudes. Então, essa é a diferença. Quando você se compreende como espírito, quando você sabe que você está encarnado, primeira e segunda verdade universal, né, filho? Você sabe que você está encarnado, tudo que lhe acontece, ou tudo que você tem informação, ao invés de você se ater à representação da coisa, ou seja, o ato físico, você se atenha como está recebendo. como você se sente em relação àquilo. Isso. Claro. Mas não, e a partir do momento que você sabe por que você o que você está recebendo, você vai procurar o que em você foi contrário ou a favor daquilo que você está recebendo. E aí você vai combater o que está dentro de você para que na próxima vez que receba, não seja nem contra nem a favor. Muito pelo contrário. Isso é equanimidade. Pai, o André Luiz nos conta sobre essa hierarquia, entre aspas, muito entre aspas. Ela está no livro do Espírito. Também, né? Nós estudou todas as perguntas deste livro, uma a uma. As únicas que eu me refugiei terminantemente a responder foram as perguntas referentes à escala espírita. Não. Até porque é bem claro ali, o Espírito da Verdade diz. Isso é uma das coisas que podem ser. Você usa o que você quiser. Mas e eles passaram como uma ideia assim, só para ilustrar, mas varia muito isso. E não é vertical, é horizontal. Perfeito. Depende da aproximação de Deus, que é o meio. Vertical, ou de culpa horizontal, e dependendo de Deus. Não vertical, claro. Não assim, não um em cima do outro. Todos na mesma linha estão mais, os que você chama de mais adiantado, que não são mais adiantados, porque estão na mesma linha, estão mais perto do centro. E os outros estão na ponta. Aliás, por isso o Buda diz que é o caminho do meio. Certo. Então, quanto mais você se eleva moral e intelectualmente, do maneira que a gente esclareceu, dentro da moral, claro, da intelectualidade do espírito, isso, mais você se aproxima de Deus. E no caso, Pergunta 115. 115. E no caso, a felicidade, pai, então, a felicidade dos espíritos é o conhecimento de todas as coisas. Não. Fala que A felicidade do espírito é a aproximação de Deus. Que significa, embora se Deus é a inteligência suprema. E aí esse conhecimento do espírito é saber que todo conhecimento humano o afasta de Deus. Não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Não, peraí, todo conhecimento humano não é exagero não, pai? Não. Porque se não fosse conhecimento humano... Se não fosse o conhecimento humano, você só não teria prova. Mas você teria todo o conhecimento espiritual que já tinha antes. Ou você vem à Terra para aprender alguma coisa dos espíritos. Esse é um mundo de provas e expiação, não é um mundo de estudos. O estudo é feito antes. Não, mas entre... Vou dar um exemplo para você. Dê um exemplo para mim. Você passa o mês inteiro indo à aula. Isso. Tá certo? Isso. Chega no final do mês, o que você vai fazer? A prova. E na prova, você vai estudar alguma coisa? O certo seria não, né? Você já sabe. Você não vai estudar de jeito nenhum. O que você vai fazer é responder questões sobre o que já foi apresentado. Então, você passou, isso está aí, na erraticidade durante um tempo, aprendendo com mentores e observando os espíritos encarnados, como é se aproximar de Deus. Aí você encarna e diz, agora eu vou fazer a minha prova para provar que eu aprendi aquilo lá de cima. Aí vem para cá e fica estudando. Nós fez uma palestra, moço, na faculdade espírita. Conhece? Não. Existe uma faculdade espírita. Nós fez uma palestra lá dentro. E eu deixei bem claro. A partir do momento que você entende que a vida é só provação, você tem que precisar parar de estudar.
estudar as coisas do Espírito. E estudar, e você tem que passar a estudar a vida a partir dos ensinamentos dos Espíritos. E aí eu disse, então eu proponho uma coisa, que é o que nós vem buscando fazer. O que é? Que há uma faculdade espírita de vida. Claro. Se ali diz que o seu livre-arbítrio é optar entre o bem ou o mal, eu tenho que lhe ensinar não o que é bem, não o que é mal, mas lhe ensinar a viver momentos da vida optando pelo bem. E isso não tem nada a ver com o conhecimento de heresia, do petélio, de isso, daquilo. Isso tem a ver com você enfrentar a vida a partir dos ensinamentos dos Espíritos, que é exatamente o que nós estamos conversando. Agora, sua cabeça não deve estar alcançando, mas na hora que você for ouvir isso pela terceira vez, você vai entender que tudo que eu fiz até agora com você foi simplesmente lhe mostrar que há uma forma diferente de você reagir aos acontecimentos da vida. Só isso. Você fala, há uma forma diferente, isso parece meio óbvio, mas o senhor quer dizer há uma forma apropriada? Não, há uma forma diferente. Se é apropriado ou não, quem vai julgar é você. Claro, mas é a minha história. Não, quem vai julgar é você. A sua história não tem nada a ver com isso. Quem vai julgar é você, a partir do valor que você dá, aquilo que você diz que você acredita. Se você acredita que você é espírito, se você acredita que você tem uma existência eterna, qual o peso que tem essa existência eterna feita a existência material? Qual? Se você acha mais importante cumprir as determinações materiais ou você acha mais importante você cumprir as determinações espirituais? É você que vai julgar. Por isso que isto chama os professores da lei, aqueles que sabem e não põem em prática, de hipócritas. Tem muita gente que diz que acredita que é o Espírito, que não está nem aí para a vida eterna. Só está preocupada com o momento de agora. É a escolha. É a escolha, né? Leia a 115. 115. Porque nós estamos falando de felicidade, mas por que eu estou falando tanto de felicidade? Por que eu estou falando tanto de fugir do sofrimento? Leia aí. Entre os espíritos, uns foram criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento. Bom, vamos falar um pouco dessa parte aqui. Não pode ainda. Não pode ainda? Eita, o senhor está lendo o livrinho aí do outro lado. Nós vai falar isso. Mas o senhor já sabia que eu ia interromper aqui. Sim. Vamos lá então. A cada um deu uma missão, com a finalidade de iluminá-los e de conduzi-los progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los dele. Para eles, a felicidade pura e eterna consiste nessa perfeição. O quê? Quem é o espírito perfeito? É o que vive a felicidade pura e eterna. E que a felicidade pura e eterna consiste no conhecimento de todas as coisas. Calma. Ai que eu avanço. Calma. Ai que eu avanço. Calma. Vamos com calma. Vamos. Primeira coisa, o que é um ser elevado? É o ser feliz. Feliz. Não um ser prazeroso, mas um ser feliz. Feliz. Qual a diferença entre prazer e felicidade? Prazer é uma satisfação temporal baseada em sentido. Isso, uma satisfação dos seus desejos. Isso. Quando você quer e aquilo acontece, isso é prazer. Esse prazer é efêmero e esse prazer é fugaz. Ele acaba logo e a sua emoção não vale de nada. A felicidade pura e eterna
tem que ser algo além disso. Então a primeira coisa, ela não pode depender do seu desejo. Senão, ela vira prazer. O estado de felicidade tem que estar em tudo que acontece, não só naquilo que retrata o seu anseio. Claro. Perfeito? Essa felicidade, ela está dentro de você, não fora. É você que coloca a felicidade nas coisas, e não as coisas que lhe trazem felicidade. Claro. Você queria vir aqui hoje. É. Você veio aqui hoje, sentiu-se bem em vir aqui hoje. Este bem não é bem, é bom. E essa felicidade não é pura e eterna, é prazer. Porque dependeu de um acontecimento para existir. Então, se a felicidade não pode depender do que acontece do lado de fora, ela tem que, a felicidade pura e eterna, ela tem que surgir da harmonia com o que está acontecendo. Porque se você, vamos dizer assim, sai da harmonia positivamente, vibra por ter alcançado, é prazer. Se você sai da harmonia para baixo, depressivo, sentindo dor, você não está vivendo a felicidade e sim a dor. Então esse é o primeiro detalhe. O espírito elevado é aquele que vive em harmonia com as coisas do mundo. Não importa se ele tem um prato de comida ímpar, se ele tem um prato de comida pobre ou se não tem comida. Ele está harmonizado com o que tem para comer. Ficou claro isso? Sim. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, para você se harmonizar com as coisas da vida, você não pode atacar as coisas da vida. Você não pode fazer guerra com a vida. Então você precisa estar em paz. O que é paz? Vocês não sabem o que é paz. Porque paz para vocês é quando o outro se submete à sua vontade. Quando o outro faz aquilo que você quer, você diz, agora eu estou em paz. Mas você não está, porque você acabou de criar um inimigo, fez ele se submeter ao que você queria. Não, sério. Amanhã a guerra vai voltar. É sério isso, hein? Então a paz é algo além disso. Eu diria que paz é você não ter armas para lutar. Então, vive essa felicidade. Essa felicidade que caracteriza o espírito elevado, aquele que se harmoniza com o mundo. E para se harmonizar com o mundo, é preciso que você não tenha nada contra o mundo. Porque você reconhece que tudo é um encadeamento de alguma coisa, tem uma função dentro. E foi zelado por uma causa primária. Tem uma função apropriada para o desenvolvimento daquela pessoa onde ela se encontra. E aqueles circunstantes interagindo com ela. Então agora ficou bem claro. O ser elevado é aquele que, encarnado, convive com qualquer coisa do mundo, sem ter nada contra o que está acontecendo. E por isso se harmoniza com tudo. Seja isso uma topada, seja isso um estupro. Certo. Tá certo? Ah, sim. Agora volta ao conhecimento. Lê de novo. Vamos ler novamente? Vamos. Entre os espíritos elevados, entre os espíritos, uns foram criados bons e outros maus. Daí ele respondeu, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento. Perfeito. A cada um deu a missão com a finalidade de iluminá-los e de conduzi-los progressivamente à perfeição,
pelo conhecimento da verdade, Pelo conhecimento da verdade, o ser pode alcançar esta felicidade. para aproximar-nos dele. Concorda comigo? Então, para cada espírito, Deus dá uma missão, uma encarnação, Certo. para que ele adquira conhecimento para viver nessa felicidade plena e pura. Continue. Para eles, a felicidade pura e eterna consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provações que Deus lhes impõe. Perfeito. Você adquire o conhecimento passando pelas coisas da vida. Aí eu lhe pergunto, você passou por uma situação em que foi chamado de feio. Que conhecimento você adquiriu neste momento? De entender como eu reajo a esse insulto. De que enquanto você... Esse insulto não, essa coisa que você chamou de insulto. Que enquanto você quiser ser chamado de bonito, você vai sofrer. Você não vai viver a felicidade. Conheceu isso? Adquiriu um conhecimento que pode lhe levar à felicidade. Agora, enquanto você quiser saber por que o outro lhe chamou, para que o outro lhe chamou, se ele estava certo, se ele estava errado, você não aprendeu nada. Se foi culpa minha, certo? Continue. Essa pergunta é fundamental, porque aí está o processo de encarnações, o processo de elevação, porque poxa, você com certeza já ouviu falar muito sobre elevação espiritual, mas nunca ninguém lhe disse o que é o espírito elevado. Espírito elevado é aquele que sabe as coisas. Não! O espírito elevado é aquele que é feliz. Não tem nada a ver com saber. Tem a ver com o conhecer para ser feliz. Continue. Fica mais claro agora ainda. Vamos ver. Alguns aceitam essas provações com submissão e alcançam mais rapidamente o objetivo de seu destino. Tá certo, eu queria ser chamado de bonito, mas não fui. Ela me chamou de feio, e daí? Por que eu vou ter que discutir com ela para provar que eu sou bonito? Submeteu-se ao que foi falado. Continue. Outros não conseguem suportá-las sem lamento. Ai, meu Deus, mas que coisa horrível, fui chamado de feio, olha só, que coisa, essa mulher não presta, ela me ofendeu. Outros não conseguem suportá-las sem lamento e, assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da felicidade prometida. Então você vive afastado da felicidade porque você não consegue vivenciar os acontecimentos do mundo com equanimidade, em paz e harmonia. Me mostra aí nessa pergunta que fala sobre toda a encarnação, que outro conhecimento você precisa ter. A não ser o conhece-te a ti mesmo. Conhece o que lhe faz murmurar. Conhece o que lhe tira dessa paz e dessa harmonia. É isso que você precisa conhecer. E não do Petélio, Peripílito, Enesias, e não essas bobagens. Por isso é que eu estou lhe dizendo que a nossa proposta, depois de 14 anos de trabalho, é fazer uma faculdade de vida. Lhe ensinar como é que se fala, pedagogicamente, como se vive em paz e harmonia.
como se vive trabalhando para retirar de si o que lhe faz se desarmonizar com o mundo. Por exemplo, nós temos um trabalho muito grande chamado justamente isso, felicidade, a busca da felicidade. Por exemplo, moço, Vamos ver. se você trabalha num ambiente, tem diversas funções a exercer. Não é isso? É assim. Agora, se o seu chefe lhe cobrar que você faça, É. você vai ficar com raiva dele. É uma opção. Mas o salário no final do mês você quer. Aí não- Mas se você quer receber salário, você tem que trabalhar. E se você tem que trabalhar, ele não pode lhe cobrar, por quê? Porque você é o santinho, porque você é o bonzinho e ele é o feio? É isso. É preciso aprender nos acontecimentos da vida. O que, humanamente falando, é causa de sofrimento, para que você liberte-se disso, para poder viver a felicidade geral, a felicidade plena e eterna. Esse é o trabalho de uma vida. É isso, para isso que você nasceu, para alcançar essa felicidade. Então todos os esforços da vida têm que estar direcionados a isso. E esse é que é o grande problema. Vocês estão dispersos. É isso que está naquela pergunta sobre Deus, que é a primeira do panteísmo. Vocês não fazem o que nasceram para fazer. E aí o Espírito da Verdade dá o maior conselho deste mundo. Investigue as suas imperfeições. Qual é a sua imperfeição, poxa? Aí agora, tem tanto, qual que o senhor quer saber? Não, só existe uma. Todos os argumentos que você usa para atacar o próximo ou para se desarmonizar com o que está acontecendo. Essa é a imperfeição. Porque é ela que lhe afasta da felicidade. Imperfeição é algo que não lhe leva à perfeição. E a única coisa que não lhe leva à perfeição é tudo que você usa para acabar com a sua paz e para acabar com a sua harmonia. Então viver para aquele que acredita em espírito, viver para aquele que acredita em encarnação, deveria ser um trabalho constante consigo mesmo, para descobrir em si aquilo que ele usa para se desarmonizar com o mundo e abandonar isso. Por exemplo, a pena de quem não tem o que comer. Você ter pena de quem não tem o que comer. Acabou de lhe desarmonizar com o mundo, com a fome do outro. Então você, não estou dizendo que você não pode dar comida, só estou dizendo que você não tem que ter pena. Não, certo. Porque senão a comida vai servir de matéria para ele fazer cocô. Mas o ato de dar não vai servir de nada para você. Não vai mesmo. Benevolência, indulgência e perdão. É o bip tocando, pai. O tempo inteiro. Mas uma benevolência espiritual, uma indulgência espiritual, um perdão espiritual. Qual é a diferença do perdão espiritual para o perdão material? Só para a gente entender que tudo tem que ser revisto. Vamos ver. Porque tudo que você tem na cabeça lhe foi jogado dentro dela com base na humanidade. Qual é a diferença entre o perdão material e o perdão espiritual? Olha, eu entendo o perdão, provavelmente a minha definição é material, o senhor saberá dizer. Perdão, a origem da palavra diz doar-se outra e outra vez. Tá certo, mas é assim que vocês usam? Não. Não, na Terra O que é o perdão? O perdão. Tá certo, você está errada, mas eu, como sou um ser muito bondoso, muito caridoso, não vou lhe acusar. Não foi esse o perdão ensinado por Cristo. Realmente. Pai, perdoa,
eles não sabem o que fazem. Veja, não há uma acusação de ter feito algo errado. Há simplesmente uma informação de que aquela pessoa desconhece que aquilo é errado. Perdoar não é não penalizar. Perdoar é nem ver erro. Então esse é o perdão do bíblico. Não é só não penalizar. E deve existir para todos. Porque, por exemplo, quando você perdoa alguém que não trabalha e está passando fome, você acusa o governo de não estar ajudando. Não ter perdão para todos. Tem momento, pai, que a indignação serve quando ela é utilizada nas ações nesse sentido, né? A indignação só serve para o ser humano. Só serve para o ser humano justificar o ataque que ele faz a outros. Mais nada. Mas quando ela serve de motivação para você... Moço, se Deus é causa primária de todas as coisas, se você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, como é que você vai se indignar com algo que ele causou? A indignação só serve para justificar o seu ataque ao outro. Aí entra o egoísmo. Egoísmo é defesa do seu próprio interesse. E a mente, que é quem cria todas as realidades que você vive, porque na verdade quem não quer ser chamado de feio não é você, é a mente. A mente se utiliza de hipocrisias para justificar que você siga reasa de uma forma humana. Então ela diz, olha, isso você tem que se indignar. Você acredita que tem, aí você se indigna. Acha que fez o certo. Quando chegar do outro lado, vai acordar, vai ter 2 diabinhos dizendo assim, surpresa, não foi certo não. Mas não vai ser com uma cara agradável dessa não, vai? Não vão dizer isso com essa cara agradável e sorridente. Não existe maldade, moço. O espírito que está... deixa eu falar, já que chegou até da Umbanda. Fala. Sabe qual é o espírito mais elevado que trabalha na Umbanda? Os Exu. Os Exu. Eu já conversei com eles já. Então vai ser o espírito que você chama de atrasado, mas que é muito mais elevado que vai estar. E esse espírito não tem a menor vontade de vamos dizer assim, de curtir com a sua cara. Fazer mal. Não, ele está ali para lhe ajudar, para lhe orientar. Mas só que eles têm um método próprio deles, né? Não, eles têm uma interpretação humana própria, que tem um objetivo, socar você. Você acha muito feio o Exu falar palavrão, mas você fala. Não, mas peraí, socar você no sentido de violência? Socar, dar soque. Socar. Bater assim, violentar. Não. Chocar. Que é um choque. Um choque. É isso. Sabe aquelas prostitutas, a Maria Padilha, tudo isso? Ela está simplesmente ridicularizando vocês. Ela não é prostituta. Ela é prostituta. Já foi na vida. Mas prostituta não tem nada a ver com o que você chama de prostituta. Prostituta não é só o ato sexual. É o quê? Prostituição é aquele que se vende em troca de dinheiro ou em troca de algum benefício. Tá. Então é nesse sentido que elas trabalham. É que vocês são muito apegados. Prostituta quer dizer, quer ver uma coisa, moço? Quero. Cristo ensinou para você, não cometa adultério. O que ele quis dizer? Para não trair uma pessoa com outra. O que é adulterar? Então essas definições aí. O que é adulterar? Cometer adultério é você... Não, que é adulterar. Cometer adultério é o que você acabou de me dizer. Disso que eu tava Trair pensando. uma pessoa com outra. O que é adulterar? Adulterar é mudar uma coisa que estava Faltar com a verdade. original. Faltar com a verdade. Adulterar é faltar com a verdade. É mudar Então quando você não quer sair e diz que você não está bem, só para não sair, você cometeu um adultério. Então é nesse sentido que elas são adúlteras. Nesse sentido que elas são adúlteras,
adulteram a verdade para mostrar para você que vocês fazem a mesma coisa. Só que no Ela não espiritismo, faz porque ela é. Ela faz. Tudo o que acontece dentro da Umbanda, moço, é simplesmente uma enchenação para levar uma mensagem para o espírito que está encarnado. e o Sete Encruzilhadas, quando ele criou a Umbanda, ele já sabia que esses espíritos não podiam se manifestar no centro espírita. Moço, Senhor. se existe uma causa primária, quem criou a Umbanda? É, Deus. Então pronto, então não existe um sete encruzilhada que criou a Umbanda. Não, mas viu, a gente está falando em níveis diferentes. Por exemplo, tem o nível da organização que cuida desse planeta. O gato mordeu E esse nível de organização que cuida deste planeta Não, fica tranquilo. é causado por quem? Ah, o senhor vai falar Deus, mas isso aí é Então no nível... esse que cuidam não cuidam de nada. Esses que cuidam só recebem o cuidado que eles vão aplicar para Deus. Moço, deixa eu lhe explicar uma coisa. Explica pra mim, pai Joaquim. Explico. Você aqui assiste televisão? Não assisto mais. Mas assistia, viu? Assistia muito. Tá certo, assistia televisão. Assistia. Então você sabe que tem uma Sim. televisão. É, sim. Aquele programa que você está vendo ali está acontecendo na sua casa? Não. Está acontecendo na sua cidade? Não. Como é que chega então até a sua cidade a mesma coisa que está acontecendo em outra? Pela tecnologia. Não, porque as coisas são enviadas a partir daqui que está acontecendo, vai para uma antena, a antena manda para outra antena, a outra antena manda para outra antena, até que chega aqui. Deus manda para o espírito o que vai ser feito. Ele faz o que Deus diz para ser feito. Para outro espírito que faz o que diz que tem que ser feito. Não mudou aqui. Então aqui que você chama o administrador, não administra nada, recebe a administração ponta. Ele pode até estar assando o que administra, mas é Deus que está administrando. Mas vamos fazer aqui, então, uma ilustração aqui. Quanto tempo o senhor sabe que eu ia vir aqui dialogar com o senhor? Olha lá. Eles gostam de fazer pergunta difícil, né? Ah, é. Eu não deixo o senhor assim, tranquilo, não. O que é um tempo, moço? Tempo? O que é um dia? O senhor se referiu a tempo também. O senhor falou que é 7 um mil dia? anos. Um dia é 24 horas. 24 horas, o que é uma hora? Uma hora é com 3.600 segundos, certo? O que é 3.600 segundos. Não me importa o que você falar, você vai ter que chegar a um ponto. É um espaço de passagem do Sol, da Terra pelo Sol. É. Uma hora, um dia, um minuto, é um espaço em que a Terra se deslocou frente ao Sol. Concorda comigo? No meu mundo não tem Terra, no meu mundo não tem Sol, porque eu vivo no universo. Como é que eu calculo o tempo? O senhor faz um esforço de... Eu não faço esforço nenhum, eu não me esforço para nada. Eu sempre digo, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. E não me esforço para mais nada, porque eu sei que Ele vai fazer. Ah, tá certo. Então... Então, não há tempo. Não, mas... Viu, O tempo só existe para vocês. Para mim não existe. Moço, o que é o passado? O passado é uma sucessão de acontecimentos. Não, o passado é o presente do que tempo. passou. É. O que é o futuro? É um presente que não chegou. Então só existe o presente. Você viu como eu acertei? O senhor deu a dica? Tá certo? Só existe o presente. Quanto tempo dura um presente? O presente é eterno. Se for Não. pensar assim. Não. Porque nunca sai do presente. Não. Presente não tem um tempo que você possa mensurar. É Porque quando eu estou falando a palavra presente, quando eu estou falando gen, o P é passado e o T é futuro. Realmente. Então como é que eu vou calcular tempo? Não, mas viu, o senhor fala uma comparação. E mais, como é que você vive tempo?
O que você vive é uma sucessão de presentes que se sucedem sem que isso se transforme numa contagem de tempo. Porque o passado, quando vai para o passado, morreu, acabou. O futuro, quando está no futuro, o presente que está no futuro, ainda não existe. Que passado? O senhor, eu não vou mudar de Eu assunto, não ainda quero saber. eu O senhor vai dar os não conselhos vou aí. poder lhe definir isso. Eu só estou lhe mostrando o seguinte. Dentro deste conhecimento necessário para você retirar de você tudo que lhe faz entrar em guerra com o mundo, esqueça tempo. Claro. Ontem ele fez isso, esse ontem não existe. Esse ontem acabou. Amanhã aquela pessoa vai fazer isso. Esse amanhã não existe. Como é que você sabe o que vai acontecer quando chegar lá? É a única coisa que serve. Faculdade de vida não é uma faculdade para você aprender as coisas do universo. Mas é uma forma de você receber uma informação e aprender a usar essa informação para destruir uma causa da sua desarmonia. Então não importa quanto tempo dura um presente. Saiba o seguinte, só existe o presente, não existe o passado. Ponto. Nem futuro. Ponto. Quando a sua mente criar qualquer pensamento que refira-se a algo passado, nem que tenha passado há 1 minuto atrás, ou algo que vai acontecer no futuro, nem que seja daqui a 1 minuto, diga, não vou me prender a isso, porque se eu me prender a isso, quando eu posso perder agora a minha harmonia. Porque ela sempre que fala de passado ou futuro, ela faz possessões. Ela entra num mundo chamado mundo da probabilidade. No futuro eu concordo, mas no passado não tem probabilidade de acontecer. Moço, você já discutiu alguma vez algum ato seu com a sua mãe que você tenha feito no passado? Converse que você vai ver que ela vai dizer, não foi bem assim que aconteceu. Mas é a visão dela. Então é só a sua visão que diz que é verdade. Então é uma probabilidade de ter sido do jeito que você lembra. Entendi. Compreendeu? Não é o que você lembra, não é. É apenas uma probabilidade de ter sido. Mas esses pontos de referência são as necessidades de ilustração, por exemplo. Sim, é isso que o ser humano fala. Para quê? Para ficar preso na razão humana. E a razão humana é contrária a Deus. Isso é Paulo que diz. A lógica humana é contrária à lógica de Deus. Porque a lógica humana se fundamenta na razão humana. E a lógica de Deus se fundamenta na razão espiritual. É o apóstolo Paulo diz isso. Então veja, é isso que é faculdade de vida, é isso que você tem que, vamos dizer assim, colocar para você quando você lê aquilo. O livro dos Espíritos. Qualquer um. Qualquer livro. Qualquer livro. Quando você lê aquilo, quando você conversa com uma pessoa, quando você está se deslocando de um lugar para o outro. Em cada momento você tem que estar muito consciente para ver como a sua razão está trabalhando, porque quando a sua razão trabalha, ela lhe mostra a lógica humana, lhe mostra do que você tem que fugir. É por isso que é dito ali no livro dos Espíritos, não se deixe guiar pela sua razão. A razão não é um guia infalível. Isso está escrito ali. E vocês só confiam na razão. Pai, o Kardec ensinou a passar tudo que a gente recebe do mundo espiritual pelo crivo da lógica e da razão. São os dois que o senhor acabou de citar. Como é que o senhor explica isso? Eu não explico fácil. Vamos lá. Qual é a lógica e a razão de Kardec? A ciência... Não, a ciência espírita. Não, o que está aí dentro. Vamos então. A ciência espírita foi criada por vocês, pelos seres humanos. Ele ensinou a passar por ali. Então, veja bem, na hora que você receber uma informação, veja se está de acordo com isso aí. Está? Tudo bem. Entendi. Aceite. Não está? Não aceite.
problema é que vocês querem passar pela lógica e pelo quivo da razão humana, que Kardec já não usava mais. Então, quando ele se refere passe pela lógica e pela razão, ele fala pela lógica e pela razão espiritual, não pela lógica e pela razão humana. Nós no início já disse isso para você, eu não vou mudar nada. Nós lemos isso aqui, todas as perguntas, e não mudou uma pergunta. Tem coisa que o senhor não concordou. Não, concordei com, tem umas coisas que concordei com tudo. Da hierarquia. Com tudo que está escrito aí, eu concordei. No livro dos Espíritos. Só não concordei com a adaptação que o homem fez do que está aí. Ah, entendi. A interpretação. A interpretação para adaptar a razão humana. Então eu não mudei uma palavra do que está aí. Eu só disse, está vendo? Aqui está assim. E olha aqui, ó, como está a razão humana sobre isso. Comparando, né? Compreende? Esse é que é o problema. Vocês querem usar a razão humana para compreender o livro dos Espíritos. Impossível. Moço, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você já leu o romance espiritual? Já li, pai. Já viu as grandes cidades espirituais? No nosso lar, por exemplo? Nosso lar, por exemplo? Espetacular. Linda. Impossível de existir. Segundo o livro dos Espíritos. Não, segundo a interpretação do senhor do livro dos Espíritos. Não, pai. segundo o livro dos Espíritos. A resposta é bem clara. No universo não há espaço circunspecto. Pergunta 1024, se eu não me engano. Vamos lá. Mas vamos, porque eu estou achando que é. Acho que Porque é se não existisse, o André Luiz não ia editar um romance daquele. Ia. Ah, ia. Porque André Luiz não dita nada. Deus é a causa primária de todas as coisas. Não, mas então ele foi um instrumento da lei de Deus, pronto. Não é? Isso. Mas então, né? Se é É a última pergunta, se eu não me engano. Tá. Mas viu? 1019. Os espíritos se juntam por afinidade. Mas se junta em algum lugar, né? Não existe lugar no universo. Para existir lugar no universo tinha que ter forma. No universo não tem forma. Não, mas né, nas cidades espirituais próximas Não, da eles se Terra, juntam aqui. E aí o que eles fazem? projeção. Plasmam. Então não existe, eles criam. Mas depois que você Eles cria uma criam. coisa, ele existe. Agora você só pode criar o quê? O que você acredita. Se você não acreditar, você não vai ver. Então não existe cidade espiritual separada do umbral. Existem espíritos que juntos acreditam que estão vivendo numa cidade espiritual, afinidade. E existem espíritos que juntos estão vivendo, achando que estão vivendo num umbral. Porque eu li um romance que dizia O que é o romance? Nesse caso era um livro escrito por uma entidade espiritual. O que é o romance? Um romance é um livro que conta uma história de amor. O que é o romance? Sei lá, O que é um livro com romance espiritual? É um livro que conta uma história do mundo espiritual. É um instrumento para que há uma vicissitude para a encarnação de espíritos. É como se o senhor dissesse a mentira contada para vocês. Não estou falando a mentira. É um instrumento para que há uma vicissitude para o espírito. Porque não há vida, há provas. Então ele serve como instrumento. Para quê? Para ver se você vai saber que existe uma cidade espiritual. E quando você souber o que você fez, comeu o fruto da árvore do conhecimento. É só um instrumento que Deus criou. Ele não precisa estar apegado a nenhuma razão, a nenhum certo, a nenhum errado. É só um instrumento para ver como você se relaciona com isso. E a partir das informações que estão aí, a maioria se relaciona com essas informações e com as informações dos romances espirituais. Sabe como? Como? Eu sei mais, eu sou superior
evangélicos idiotas que não conhecem nada disso. Qual é o nome disso? Soberba. Soberba, isso aí. Compreenda agora, as coisas do mundo não precisam estar certas nem erradas. Quem julga o certo e errado das coisas do mundo são vocês. Então tudo que está no mundo é perfeito. É perfeito como? Como instrumento da aprovação de um espírito. Quando eu falo isso, quando eu falo que não existe cidade espiritual, eu não estou dizendo que o livro é uma mentira. Mas se ele está falando que existe, o senhor disse que não existe. Eu estou dizendo que o mundo, que o livro está fora da realidade ditada pelos espíritos. Não, mas pode estar fora de uma interpretação que o senhor está fazendo, não pode? O senhor falou que o senhor não é um espírito perfeito. Pode Você estar pode estar fora errado. da interpretação que eu estou fazendo. Quem está certo? Eu ou o espírito?